Na véspera de Natal, minha mãe me falou com frieza: "Não queremos você aqui. Aqui não é lugar para perdedores." Durante muito tempo, eu sempre me envolvi nas comemorações de fim de ano com minha família. Era o tipo de ocasião que me trazia um senso de pertencimento, de união. Este ano, pela primeira vez em muito tempo, me preparei com antecedência. No início de dezembro, já tinha resolvido tudo. Comprei presentes para todos, com cuidado e atenção. Meus pais, meu irmão Lucas, sua esposa Amanda e até os filhos deles estavam incluídos. Fiz questão de comprar até presentes extras, pensando na possibilidade de algum convidado inesperado aparecer. Pela primeira vez, eu estava ansioso para o Natal. Mas nada poderia me preparar para o que aconteceu. Na véspera da festa, cheguei à casa dos meus pais com as mãos cheias de sacolas. Cada presente estava embrulhado com carinho. Ao tocar a campainha, imaginei os sorrisos que receberia. Mas, quando a porta se abriu, o que encontrei foi um olhar frio da minha mãe. Sem cerimônia, ela disse com firmeza: "Este ano, não queremos você aqui." Por um segundo, achei que fosse uma piada. Ri nervosamente, acreditando que estavam apenas brincando. Mas então ouvi a voz do Lucas vindo de dentro da casa. "Aqui não é lugar para perdedores", ele disse com desdém. "Você já cansou a todos nós." Fiquei paralisado. Minha mãe, mesmo com o rosto cheio de desconforto, não desfez suas palavras. Meu pai estava ao fundo, quieto, desviando o olhar como se não pudesse encarar a situação. Lucas, por outro lado, parecia satisfeito, como se estivesse vencendo algum tipo de disputa invisível. Um turbilhão de sentimentos me invadiu. Fiquei ali, parado, tentando entender o que havia acontecido. Sentia raiva, decepção, vergonha, mas me mantive calmo. Apenas murmurei um "tudo bem, se é isso que querem." Virei as costas e caminhei de volta para o carro. Já dentro do veículo, fiquei observando os pacotes de presentes no banco ao meu lado. O embrulho colorido contrastava com a dor crescente no peito. A frase de Lucas ecoava na minha mente: "Aqui não é lugar para perdedores." De onde vinha aquilo? Por que ele me atacava assim? Sempre fui alguém presente na vida dele e da família. Durante anos, ajudei financeiramente quando ele precisou. Paguei taxas escolares dos filhos, ajudei com as despesas da casa, banquei viagens, roupas, e agora eu era excluído? Senti que não poderia deixar aquilo sem respostas. Desci do carro e bati novamente na porta. Meus pais ainda estavam por perto, cochichando. Lucas estava deitado no sofá como se nada tivesse acontecido, vidrado no celular. Sem esperar ser convidado, entrei. "Alguém pode me explicar o que está acontecendo?" Perguntei. "Por que eu não sou mais bem-vindo no Natal?" Lucas não tirou os olhos do celular, mas respondeu com sarcasmo: "Você não percebe mesmo, né? Ultimamente tem se acomodado. As crianças quase não ganharam nada de você esse ano." Fiquei boquiaberto. "Está falando sério? Gastei uma fortuna em presentes para seus filhos. Tem mais coisa no carro para eles do que para qualquer outro." Finalmente, ele levantou os olhos. "No ano passado, você deu mais. Esse ano, parece que não se importa. É constrangedor." Virei para meus pais, esperando apoio, mas tudo que recebi foi um sorriso sem graça da minha mãe. Ela comentou: "Mas você acabou de comprar um carro novo. Encontrou dinheiro para isso." Respirei fundo. O carro está financiado. E mesmo que não estivesse, o que isso tem a ver com seus netos? Eles não são minha responsabilidade. Lucas se recostou no sofá, tranquilo. "Você é quem tem o melhor salário. Famílias se ajudam. Sempre foi assim. Você fazia isso antes." Olhei para Amanda. Ela estava num canto, em silêncio. O rosto corado e o olhar fixo nas mãos. Dava para ver que estava constrangida, mas preferiu não se pronunciar. "Então, só porque fui generoso antes, agora tenho a obrigação de continuar sendo? Se eu paro de ajudar, automaticamente viro um perdedor?" Lucas deu de ombros. Se a carapuça serviu, aquilo foi a gota d'água. Dei um passo atrás, sacudi a cabeça e disse: "Sabe de uma coisa? Você está certo. Eu realmente não pertenço mais a esse lugar." Olhei uma última vez para meus pais. "Aproveitem o Natal." Depois, encarei Lucas. "E boa sorte com os presentes. Porque este perdedor, aqui terminou de bancar sua vida." Saí sem olhar para trás. Ao chegar em casa, fiquei parado na garagem por um tempo. A árvore de Natal piscava lá dentro, e as sacolas ainda estavam no carro. Só de olhar para elas, senti um enjoo. Tantas horas escolhendo cada item,
pensando em agradar, para nada. Na manhã seguinte, acordei com a cabeça mais leve. E uma decisão formada: chega. Nada mais de sustentar Lucas. Nada mais de carregar o peso de toda uma família que sequer me respeita. Se ele queria que seus filhos tivessem tudo o que eu providenciava, então que ele encontrasse um jeito de fazer isso por conta própria. Sabia que essa decisão não seria fácil. Cortar os laços com Lucas significava não só deixar de ajudar financeiramente, mas também colocar em risco meu vínculo com sobrinhos e talvez até com meus pais. Mas eu não podia continuar sendo tratado como um provedor automático, como se minha única função na família fosse abrir a carteira. Os dias seguintes foram silenciosos. Ninguém ligou. Nenhuma mensagem. Pela primeira vez em muitos anos, passei as festas completamente sozinho. Não vou mentir, pensei em pegar o telefone e ligar. Mas toda vez que cogitava isso, lembrava da expressão debochada de Lucas e da frase que nunca vou esquecer: aqui não é lugar para perdedores. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa após a conversa com Amanda e o advogado, um turbilhão de pensamentos me invadiu. Eu nunca imaginei que um simples "você não é bem-vindo no Natal" seria apenas a ponta de um iceberg repleto de mentiras, manipulações e traições. O que mais me chocava não era o afastamento em si, mas a clareza repentina de que durante anos fui enganado por alguém em quem depositei total confiança. Chegando em casa, sentei na mesa da sala e espalhei todos os documentos que o advogado havia me entregado. As transações bancárias, os comprovantes de transferências, as retiradas em dinheiro, os gastos suspeitos. Cada folha era como uma bofetada, um lembrete gritante de que Lucas não só abusou da minha boa vontade, mas também fez isso com um sorriso no rosto, enquanto me chamava de perdedor. Era tarde da noite, mas eu não consegui dormir. Passei horas olhando para aquelas provas, relembrando cada momento em que eu tinha aberto a carteira para ajudar. Fosse para os filhos dele participarem de excursões escolares, para Amanda comprar roupas novas ou para evitar que a hipoteca da casa deles atrasasse. Tudo parecia ter sido em vão. Pior do que isso. Parecia que, em vez de ajudar, eu estava financiando a vida dupla de um irmão que já tinha decidido que eu não servia mais para a família. Na manhã seguinte, com os olhos inchados e a mente cansada, marquei um novo encontro com Amanda. Ela chegou cabisbaixa, com o rosto abatido, mas determinada. Quando entrou, não hesitei em mostrar tudo novamente. Eu preciso saber até onde isso foi, falei, apontando os papéis. Você sabia que ele tinha essa conta separada? Amanda negou com a cabeça. Disse que sempre desconfiou de algumas atitudes, mas que Lucas era bom em esconder. Ele sabia mentir com naturalidade. Sempre arrumava desculpas convincentes para os atrasos nos pagamentos, para os problemas financeiros e até para os sumiços durante os fins de semana. Ela começou a juntar as peças apenas quando encontrou um extrato bancário jogado no carro dele, onde havia uma movimentação suspeita. A partir dali, começou a investigar sozinha até procurar um advogado. Eu achava que ele só estava estressado, que estava tentando dar um jeito. Mas agora, Amanda fez uma pausa, respirando fundo. Agora vejo que ele simplesmente não se importava. Nem comigo, nem com as crianças. Escutar isso foi difícil, porque não era apenas sobre mim. Amanda também era uma vítima de toda essa situação, e as crianças, mais ainda. Elas estavam crescendo achando que o pai fazia de tudo por elas, quando, na verdade, ele se aproveitava dos outros para manter as aparências. O que você pretende fazer agora? Perguntei. Separação, respondeu com firmeza. Já entrei com o pedido. E quero lutar pela guarda das crianças. Mas estou com medo do que ele possa fazer. Naquele momento, percebi que precisava ajudar de outra forma. Não com dinheiro, mas com apoio real. Sugere que continuássemos reunindo provas e que falássemos com o advogado sobre proteger não só os bens de Amanda, mas a segurança emocional das crianças. Com tudo o que descobrimos, poderíamos provar facilmente que Lucas não era um pai responsável. Nos dias seguintes, iniciei um processo meticuloso de organização. Digitalizei todos os documentos, guardei cópias em nuvem, em pendrives e até imprimi versões físicas que guardei em locais separados. Queria estar preparado para qualquer reação dele, e eu sabia que uma viria. E não demorou. Em menos de uma semana, Lucas apareceu na minha porta. Era uma tarde abafada, e eu estava focado em uma chamada de trabalho quando ouvi batidas insistentes na porta. Tentei ignorar, mas elas se intensificaram. Quando finalmente abri, me deparei com um Lucas desfigurado. Seus olhos estavam vermelhos, os cabelos bagunçados, e ele parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. A gente precisa conversar, disse, empurrando a porta e entrando sem permissão. Cruzei os braços. Conversar sobre o quê?
Sobre isso tudo. Você precisa parar de agir assim e voltar a ajudar. Eu ri, mas não foi um riso de alegria. Foi uma risada amarga, de incredulidade. Ajudar? Quer dizer continuar bancando sua vida? Lucas ergueu o tom de voz. Você sabe o quanto tem sido difícil desde que cortou tudo. As crianças estão sentindo. Amanda está se virando como pode, mas não é suficiente. Você tem dinheiro, Miguel. Sempre teve. Por que está sendo tão egoísta agora? Egoísta? Repeti, caminhando lentamente até ele. Você quer falar sobre egoísmo? Vamos falar sobre como mentiu para nossos pais. Como me baniu do Natal porque não gastei o suficiente com seus filhos. E agora aparece aqui, cobrando mais? Ele hesitou, mas tentou manter o controle. Eu só queria manter a família unida. Não, Lucas. Você queria manter seus privilégios. Queria continuar explorando quem se importa de verdade. Mas acabou. Não tem mais nada vindo de mim. Nem um centavo. Ele parecia prestes a explodir, mas eu não dei chance. E mais uma coisa. Da próxima vez que aparecer aqui gritando ou tentando invadir minha casa, vai sair daqui com a polícia te escoltando. Entendido? Lucas recuou. Olhou em volta como se tentasse encontrar algo para dizer, mas ao perceber que não haveria mais espaço para manipulação, saiu furioso, batendo a porta com força. Fiquei ali por alguns minutos em silêncio, esperando, talvez, que aquilo tivesse sido o fim. Mas eu sabia que não seria. 2 dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Pensei em ignorar, mas algo me fez atender. Alô? Senhor Miguel? Aqui é Pedro Tavares. Sou advogado e represento um cliente com interesse em discutir algumas questões financeiras envolvendo sua família. Meu coração disparou. A primeira coisa que pensei foi: Lucas fez alguma besteira. Que tipo de questões financeiras? Infelizmente não posso entrar em detalhes por telefone. Mas envolve contribuições feitas por você a membros da sua família. Meu cliente acredita que essas contribuições foram utilizadas de forma indevida. E quem é o seu cliente? Perguntei, já temendo a resposta. Mark hesitou por um momento. Prefiro discutir isso pessoalmente. Posso agendar uma reunião? Algo dentro de mim dizia que eu precisava ir. Que havia mais nessa história do que eu poderia imaginar. E eu estava certo. 2 dias depois da ligação, entrei na sala de reuniões do escritório de advocacia Dawson e Associados. Era um ambiente formal, com móveis escuros e iluminação fria, que fazia qualquer um se sentir fora do lugar. Mas eu estava determinado a encarar o que fosse. Pedro Tavares me recebeu com um sorriso ensaiado, do tipo que advogados costumam usar quando estão prestes a te dar uma má notícia. Após as apresentações formais, ele me ofereceu café, que recusei, e então fui direto ao ponto. Senhor Miguel, meu cliente deseja manter o anonimato neste momento, mas nos pediu para notificá-lo de que ele tem provas de que parte das contribuições feitas por você foram registradas de maneira irregular. A possibilidade de uma investigação fiscal ser aberta. Na hora, pensei que era um blefe. Lucas estava tentando me intimidar agora com ameaças legais? Que tipo de contribuições? Perguntei, cruzando os braços. Depósitos em contas pessoais, transferências bancárias, doações diretas. Coisas assim. Nosso cliente afirma que você pode ter envolvido o nome dele em movimentações sem o consentimento adequado. Era inacreditável. Lucas não apenas estava tentando me extorquir emocionalmente, mas agora tentava me incriminar por ajudar? Deixe-me adivinhar, falei com sarcasmo. O cliente é meu irmão? Mark não confirmou, mas o silêncio dele foi mais que suficiente. Respirei fundo e peguei a pasta que eu havia levado comigo. Retirei cópias de todos os comprovantes, com datas, mensagens e até prints de conversas em que Lucas pedia dinheiro diretamente. Aqui estão todas as transações que fiz. Voluntárias. Registradas. E, em vários casos, a pedido dele por escrito. Não há nada ilegal nisso. Mark analisou alguns documentos e pareceu desconcertado. Compreendo. Eu acho que seria bom nossos escritórios manterem contato. Pode ser que essa situação nem vá adiante. Saí dali com a certeza de que Lucas estava tentando me arrastar para o fundo do poço junto com ele. Mas eu não seria sua âncora. Não mais. Agora que ele via que não conseguiria mais me sugar financeiramente, estava partindo para o ataque, jogando sujo. Mas eu estava preparado. Voltei a conversar com Amanda. Ela estava visivelmente abalada. Lucas havia descoberto que ela buscou ajuda legal e, segundo ela, vinha fazendo ameaças veladas sobre tirar a guarda das crianças.
Também dizia que tinha amigos influentes e que poderia fazer a vida dela virar um inferno. Ele está perdendo o controle, ela disse, com os olhos marejados. Isso o torna perigoso. Sugere que ela fosse à delegacia registrar boletim de ocorrência, e que falasse com o advogado sobre a possibilidade de solicitar medidas protetivas. Não podíamos arriscar. Enquanto isso, a tensão na família começou a crescer. Meus pais souberam do conflito e, como sempre, tentaram minimizar a situação. Ele está estressado, Miguel. Só precisa de um tempo, disse meu pai ao telefone. Um tempo? Ele tentou me processar. Rebati, inconformado. E vocês continuam passando a mão na cabeça dele? Minha mãe, sempre emocionalmente refém do filho mais velho, pediu que eu reconsiderasse, que deixasse o passado pra lá, que somos uma família e precisamos nos unir. Foi nesse momento que percebi algo essencial. Minha família biológica não existia mais como eu imaginava. O laço de sangue tinha se tornado uma corrente tóxica que me prendia à culpa e à obrigação. E eu não ia mais viver assim. Comecei a me afastar de todos. Bloqueei Lucas das redes sociais, parei de atender ligações de familiares que queriam resolver isso com o almoço em família, e concentrei minhas energias em mim. Pela primeira vez, em muitos anos, comecei a cuidar da minha saúde mental. Voltei à terapia, comecei a frequentar um grupo de apoio e até aceitei um convite para participar de um projeto voluntário de finanças pessoais para jovens em situação de risco. Foi lá que encontrei algo que Lucas jamais entenderia: propósito. Ajudar pessoas que realmente precisavam, sem segundas intenções. E diferente do que aconteceu com meu irmão, aquelas pessoas não esperavam nada de mim. Recebiam cada orientação com gratidão, não com cobrança. Mas o destino ainda tinha mais uma carta para jogar. Certa manhã, recebi um e-mail do advogado de Amanda. O assunto era nova informação crítica. Abri imediatamente. Anexado ao e-mail, havia um vídeo. Amanda havia instalado câmeras em casa por segurança, depois das ameaças. Uma das gravações mostrava Lucas falando com outra pessoa ao telefone. Ele não sabia que estava sendo gravado. Sim, ele tem tudo guardado. Mas se eu conseguir pegar aquele pendrive, não tem mais prova nenhuma. O advogado dele vai ficar sem argumento. E a Amanda não vai conseguir me impedir de ficar com os meninos. Meu estômago virou. Lucas planejava invadir minha casa para destruir as provas. Reforcei imediatamente a segurança, troquei as fechaduras e contratei um serviço de monitoramento. Também entreguei cópias do material para meu advogado, Amanda e para um amigo de confiança. Se algo acontecesse comigo, nada seria perdido. Dias depois, Lucas foi flagrado tentando entrar na minha casa enquanto eu estava fora. Os vizinhos chamaram a polícia, e ele foi detido por invasão de propriedade. Dessa vez, a ficha dele não ficaria limpa. Amanda conseguiu a medida protetiva, e o juiz concedeu a guarda provisória total das crianças a ela. Enfim, justiça começava a ser feita. No final de tudo, percebi que não perdi um irmão. Apenas abri os olhos para quem ele sempre foi. E, sinceramente, nunca me senti tão livre.